Fala, galerinha! Eita, quase morri. Tudo bom? Eu sou a Nami. E, bem, a última vez que eu estive aqui no canal foi há 4 anos atrás. Acontece, né? Acontece. Mas então, eu tava alguns dias atrás andando pelo YouTube e eu encontrei o canal da Sebenick. E ela tava em um daqueles vídeos de testando tutoriais do Pinterest para ver se realmente funcionam. E o vídeo dela foi tão gostosinho, foi uma coisa tão legal que eu resolvi que eu queria também testar e mostrar pra vocês. Mesmo que o vocês não exista, porque, né, o canal tá largado às traças, todo empoeirado, sujo, mas tudo bem. Provavelmente o que eu vou fazer vai ser bem mais simples do que ela fez, porém vai ser o mesmo princípio, que vai ser fazer um desenho no meu traço e tentar aplicar a pintura dos tutoriais no desenho. Então eu pedi pra minha amiga, um salve Manasabi, separar alguns tutoriais de pintura pra mim. E ela escolheu um de pele, um de olhos, um de cabelo, um de roupa e até uma composição para eu fazer um fundinho bacana para não ficar aquela coisa branca triste. Aí eu pensei, por que não fazer ela sofrer comigo também? Então convidei a própria Rinita Sabrinita para participar do desafio também. Eu escolhi tutoriais para ela, assim como ela escolheu para mim, e no final do vídeo talvez ela apareça aí rapidinho para poder mostrar o resultado dela e falar um pouco de como foi o processo. Como boas viciadas em Sonic, decidimos que a gente ia fazer uma humanização de Soneddle, tá? Sonadou. Então eu, obviamente, fiquei com o Sonic mais cheilinho e ela ficou com o Shadow, que é um Only Baby dela, e tudo bem, tá ligado? Tamo junto. E com tudo pronto, com as referências separadas, pose, os tutoriais escolhidos, comecei o desenho. Eu já fiz outras versões do Sonic humanizado, mas eles eram muito inspirados no cosplay que eu faço dele. Então dessa vez eu quis seguir algo que fosse um pouco diferente do que eu já fiz as outras vezes, mas também reconhecível como um Sonic. Mas tentando manter a vibe que eu acho que o Sonic tem, que é um homem açucarado. Porque não tem como alguém ter aquele tanto de molho e não ser açucarado. Sinto muito para quem não concorda com a minha opinião, porém ela é apenas minha e ninguém vai mudar ela na minha cabeça. Enquanto eu tô fazendo aí essa parte de rascunho, linear e afins, eu percebi que eu não faço ideia do que falar, então eu vou contar curiosidades aleatórias. Primeiro, eu tô editando esse vídeo pelo celular, inteiro pelo celular. Então, se alguém souber algum editor de vídeo fácil, gratuito, pra usar no PC, mas gratuito mesmo, tá ligado? Não aqueles que você tem que pagar no final, que faz você editar o vídeo inteiro, aí quando chega no final fala, ai, vem aqui e faça um login nesse site suspeito, que provavelmente vai roubar todos os seus dados, e não sei o que, e aí tem que me obrigar a pagar, depois colocar cartão de crédito, ai, eu fico muito brava. Mas é isso, se alguém souber, por favor, me comenta aí nos comentários, ou me manda no zap mesmo. Porque eu duvido que alguém vai ver esse vídeo sem ser realmente amigo meu. Mas é isso, né? Tamo junto aí, amigos e amigas. E, sei lá, qualquer pessoa aleatória que talvez esteja vendo, né? Vai que ocorra. Outra coisa completamente aleatória, eu não sei se dá pra perceber, mas eu tenho dependência emocional nesse pincel que parece um lápis. Eu uso ele para absolutamente tudo. E provavelmente eu vou usar ele até nos detalhes da pintura depois. Isso porque eu sempre achei esse tipo de blush mais fácil de fazer linear art do que com aqueles pincéis mais duros, sabe? Depois de terminar a linear art, eu começo a aplicar as cores base no desenho. E eu normalmente faço desse jeito, eu seleciono o fundo, que assim eu acho que fica mais fácil de, né, eu pintando tudo, selecionando o fundo, invertendo a camada, eu consigo pintar tudo mais facilmente. E começando pelos tutoriais, que é o que realmente importa. O tutorial de pele começa com essa vibe de fazer um degradê do azul pro vermelho e pro amarelo, que eu não entendi exatamente para o que serve, mas é isso, né? Vibes, estamos seguindo o tutorial. Depois disso vem com uma única cor, que é como se fosse uma cor base para toda a maneira de fazer as sombras e afins do rosto. E também que eu fui aplicando um pouco ali nos braços e afins, né? Já que tinha outras partes do corpo que estavam à mostra. E um adendo é que eu não sei nada de inglês, eu simplesmente sou uma negação em inglês. Então todos os tutoriais eu vou seguir totalmente em base do que aparecer nas ilustrações. Então, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada, talvez eu não esteja seguindo exatamente o que o tutorial peça, mas eu fui tentando adaptar.
né, pra dentro do meu próprio estilo de arte, vamos dizer assim, e também com os materiais que eu... Materiais não, mas com os pincéis que eu tinha no Clip Studio. E o que eu achava que talvez se encaixasse melhor para dar um efeito semelhante ao que pedia no desenho. Depois disso vem essa segunda parte, que era aplicar pontos de vermelhidão e de luz em pontos do rosto, né? Os pontos de vermelhidão sendo mais nas extremidades, como nas bochechas, perto dos ouvidos, que não aparece, né? E ali pro nariz, que não é exatamente uma, né, extremidade, mas sim o centro do rosto. Mas ok. E pontos de iluminação que focam realmente mais no centro do rosto, como ali no nariz, no buço, no queixinho. Então eu fui tentando aplicar da maneira, né, que eu consegui adaptar para o meu traço. E depois disso vai basicamente para a terceira parte do desenho, que é aplicar umas partes azuis nas sombras mais escuras, quase fazendo um degradê em vários pontos. E também aplicando algumas, não sei, aplicando um pouco isso nas colorações mais avermelhadas. E no final ficou assim, o rosto. Eu achei que ficou bem legal, eu achei que a pintura da pele ficou bem bonita. Aí é mais ou menos como eu faço normalmente e uma comparação dos dois para vocês verem, né, a diferença que tem de um pro outro. Depois disso vamos direto pro tutorial dos olhos, que pra mim, minha nossa senhora, esse tutorial eu não entendi nada que estava acontecendo na maior parte dele. Começa, né, com você aplicando a cor base, depois você faz um pequeno esfumado degradê na parte de cima com a cor mais escura. Você vem com a cor, né, mais clara embaixo, fazendo tipo um Uzinho. E aí depois simplesmente o olho já aparece basicamente quase pronto, que eu não entendi nada do que acontece ali. Então eu comecei meio que aí desenhando, tentando fazer a forma semelhante, que é o que eu consegui pensar que poderia ser, já que eu não sei inglês e não entendo nada que está escrito ali no Shadows. E é isso, né? Depois você aplica um ponto de luz em cima e vai fazendo ali uns highlights que eu fui tentando imitar mais ou menos o que era do desenho, né? E eu acho que um grande problema de talvez não ter ficado muito bom é porque eu faço olhos menorzinhos, né? E nesses tutoriais, normalmente os olhos são sempre bem grandes, então talvez o efeito teria ficado mais legal se eu tivesse feito num olhão grandão. Mas ficou assim, né? O olho. Eu até que gostei, eu até que achei que ficou bonitinho no final das contas. Não sei se eu aplicaria para todos os meus desenhos ou coisa assim, mas ele é bem mais detalhado do que eu normalmente faço, que é só realmente uma pintura bem basiquinha. Agora começando o pior tutorial de todos, que com certeza esse daqui eu falhei. Esse daqui eu não consegui fazer nada parecido. Que é o de cabelo, que, mano, além da qualidade da imagem tá muito ruim, e mesmo eu procurando a maneira, né, a pessoa que realmente fez o tutorial, até lá a qualidade tava muito ruim. Então eu tentei meio que interpretando o que eu tava entendendo das imagens, que é fazer um esfumado no cabelo, usar um pincel mais redondo e coisas assim. Mas no final das contas eu só achei que o cabelo ficou muito manchado e não sei, eu passei até rápido essa parte aqui porque eu só achei que ficou muito patético a minha tentativa. E muito diferente do que eu normalmente faço cabelo, que fica parecendo meio sei lá, um marshmallinho. Mas também não ficou horrível. E agora indo para as roupas, eu também acho que eu não consegui aplicar muito bem. Porque, não sei, eu acho que muito do charme desse tutorial é que tem uma textura diferente no tipo de vestido ou no pincel que a pessoa tá usando. Não faço ideia, não sei termos técnicos, não sei nada. Eu sou uma negação como artista. Mas eu tentei meio que focar que era ter sombras mais duras e mais escuras em certos pontos, onde tinham dobras que pareciam mais, né, tipo, mais dobradas. Não sei explicar nada, meu Deus. E também ir meio que esfumando de uma maneira que não ficasse muito esfumado, ao mesmo tempo que desse essa sensação de... Não sei, cara, não sei. Eu tentei, tá ligado? Eu tentei. Coloquei uns brilhinhos nas partes que eu achei que precisava do brilhinho, seguindo o tutorial. E no final não sei se ficou realmente bom, não sei se ficou alguma coisa aceitável, agradável aos olhos. Mas eu tentei, tá? No cabelo e na roupa simplesmente foram tentativas. Às vezes a gente erra, sabe? Às vezes é uma questão de aceitar o erro, aceitar que é humano. E tá tudo bem, sabe? Nem todo tutorial do Pinterest é pra você, nem todo tutorial vai ser bom, nem todo tutorial vai ser entendível. Nisso, indo pro fundo, a Sabi me mandou esse tutorial muito fofinho de nuvem que eu gostei muito de fazer, realmente foi um dos meus tutoriais favoritos, eu acho, depois da pele. E ele foi muito gostosinho, sabe? Nada a reclamar. Foi rapidinho de fazer, foi bem explicativo.
E o desenho no final até que ficou bonito. Eu gostei de como ele ficou. Não achei que ficou horrível, nem horrendo. Também achei que poderia ter coisas que poderiam melhorar. Tipo, provavelmente eu não vou aplicar esse tipo de pintura de cabelo nunca mais. Ou talvez eu tente outra vez, tentando seguir um pouco mais à risca. Mas eu precisaria da imagem com uma qualidade um pouco melhor, porque o que eu obtive ali, não consegui ver detalhes, não consegui realmente ter uma profundidade do que eu precisava fazer. E talvez seja um pouco porque o cabelo era ondulado e o que eu fiz era bem liso, né? Vamos dizer assim. Então acho que talvez pelas diferenças também tenha dado esse problema. Já a roupa, eu acho que ficou meio medíocre também, mas não sei se tinha muito que eu poderia fazer de diferente. Eu precisaria testar um pouco mais outras técnicas e talvez um pouco de outros pincéis para ver se eu conseguiria alcançar um resultado melhor. Mas em grandes resumos eu gostei bastante. Mas é isso. Vamos ver se meu mano sabe, vai querer participar. Pera aí, galera, pera aí. Vou mandar um zap. Oi, eu não tenho muito costume de falar em vídeos, narração, essas coisas, então eu já peço perdão. Mas oi, gente, eu sou a Sabi, ou o Sabi, como você preferir. E eu vim participar aqui do videozaço da minha mana, Nanaminem, que arrasou. E vim contar um pouquinho do meu processo pra vocês, de forma bem simples. Acho já legal dizer que foi o inferno, mano. Nossa senhora, que dificuldade que foi pra fazer esse desenho. Tanto em tudo mesmo. Eu tava em bloqueio criativo, então desde o momento do rascunho até a última parte da pintura tava complicado. Mas deu tudo certo e eu espero que vocês se divirtam aí vendo o meu sofrimento. Acho que é interessante falar pela ordem que eu tô fazendo. Não vou falar muito sobre o rascunho, nem nada assim, porque, né, aí eu só fiz o que eu sempre faço. Mas eu sou muito acostumada com todos os âmbitos desse tipo de pintura, porque minha pintura é muito simples, eu gosto de um estilo bem cartoon, e eu senti que ele tava pra um estilo não realista, mas bem mais detalhado do que o meu, completamente. Então tava bem difícil. Primeira coisa que eu vou comentar é sobre a pele. Eu acho que foi minha parte favorita de todo o desenho. Eu amei pintar a pele, eu achei super gostosinho. Tipo, foi muito difícil, mas pelo menos eu senti que foi a parte que eu mais me aproximei de acertar. E foi a parte mais gostosa de fazer. Eu adoro pintar pele, então foi muito bom, muito gostoso. Depois da pele, eu fui fazendo o cabelo, que foi onde começou a dar tudo errado, porque por mais que meu cabelo não tenha ficado exatamente feio, eu até gostei do resultado um pouco dele, ele ficou muito diferente do que era pra ser, mano. A referência, o desenho do Pinterest e tal, simplesmente foi muito complicado. E, tipo, não importava o que eu fizesse, não chegava perto do que tava acontecendo ali. E eu não sabia se eu era dos pincéis, se era a minha análise, se era as cores, se era a forma que eu tava fazendo, mas no fim eu desisti e falei, tá bom, deixei o mais parecido que deu. E não ficou feio, só não ficou igual. Que pra mim já é um começo também. E foi isso aí, meu cabelo. E aí, mano, depois do cabelo eu fiz, se não me engano, os olhos. Que foi a parte que, sinceramente, eu larguei mão, mano. Nossa senhora, foi muito difícil fazer os olhos. Porque o olho que ela me escolheu, nossa senhora, era detalhadíssimo. E, sinceramente, pra mim era impossível. Um, porque meus olhos não são grandes o suficiente pra estarem detalhados daquele jeito. E dois, porque eu não tenho a capacidade mental o suficiente pra fazer um olho detalhado daquela forma. Eu fiz tudo que eu pude, eu tentei muito seguir passo a passo pra ficar o mais parecido possível, mas não ficou. Sinto muito decepcionar a todos. Não ficou nada parecido, nada. E depois dos olhos vem a parte mais infernal desse desenho pra mim, que foi desenhar a roupa, mano. Eu odeio pintar roupa. Odeio com todas as minhas forças. Até no meu traço eu não sei fazer isso direito. Então, seguindo o tutorial do Pinterest não me ajudou muito. Roupas pra mim são muito, muito difíceis. Então, nossa, foi um inferno tentar fazer ficar igual a da referência. Por mais que pareça uma referência simples, às vezes você vê detalhes que simplesmente mudavam do nada e você fica muito confuso. Mas no geral eu fui tentando seguir, eu me esforcei pra tentar deixar o mais próximo possível. E não achei que ficou tão parecido não, mas pra quem não pinta roupa com frequência, não ficou tão ruim, dá pra ir, sabe? Mas sem muitos comentários, foi só horrível, odiei, nota 0. E por fim, a última coisa que eu fiz foi a composiçãozinha, que o que a Ana me mandou foram florzinhas, bem bonitinhas. E foi muito gostoso fazer as flores em si. Vocês vão ver que eu fiquei com preguiça, eu fiz uma só e fui copiando e colando o resto. Mas a florzinha que eu fiz foi muito gostosinha de fazer. Achei bem maneiro, bem maneiro. Eu teria feito as outras na mão também. Mas, sinceramente, chegou um ponto que eu não aguentava mais olhar pra cara desse desenho. Eu só queria terminar isso logo. Um prazerzão participar disso aqui com a minha mana Nami, tá? Eu amei demais. Eu amo muito a Nami, então eu gostei muito de participar.
E por mais que tenha sido um inferno, por mais que tenha sido muito difícil, eu me diverti. Então, foi bom pra aprender novas coisas. Tem vários truques que eu consegui aprender sozinha, porque os tutoriais do Pinterest não ensinam nada, mas eu consegui aprender sozinha durante esse processo, que eu provavelmente vou continuar usando, assim, pra todas as coisas que eu vou fazer. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu não gostei muito, não. Eu, sinceramente, achei horrível, mas dá pro gasto. No fim, é o Shadow e eu não odeio nada que tem o Shadow, mano. Então, tamo junto. Tchau, galera. Prazerzão aí conhecer vocês.